Falamos agora sobre o setor de saneamento especificamente, porque as concessionárias de água e esgoto devem ter um impacto médio de até 18% nas tarifas por conta da reforma tributária. Isso porque, gente, elas vão ter uma carga tributária direta sobre a receita, saltando aí de 9,25% para 26,5%. Com o fim da isenção, então, de tributos estaduais, municipais, e essa estimativa da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas e de Serviços Públicos de Água e Esgoto, e a gente segue entendendo um pouco mais sobre esse impacto tarifário sobre o setor, agora com Luiz Wolff, fundador e CEO do Tex Group. Bem-vindo, Luiz. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde para você. Todos, prazer falar sobre esse tema da reforma tributária que a gente vem desenvolvendo, monitorando há muitos anos, que agora o impacto está aí, na infraestrutura, né? Pois é, e já aproveito para te perguntar, na prática, o quanto desse valor, o quanto desse aumento pode ser repassado, por exemplo, para o consumidor final? Principalmente um belo de um repasse. Por quê? Até então, as concessionárias de água e esgoto, elas tarifavam, teriam suas tributações simplesmente sobre PIS e COFINS, que conta um percentual de 9,25% nas faturas, e eram isentas a ISSQN ou a ICMS. E dentro desse contexto, com 9,25 passando para 26, são 18 pontos percentuais médios, e aqui tem um grande nó. A concessionária ela não tem liberdade de preço, que a tarifa é regulada, e ela não consegue repassar o custo numa canetada como qualquer empresa comum que pode reajustar as tarifas que são praticadas ao consumidor final. Então esse reequilíbrio necessário para as concessionárias vai ter que vir de um reequilíbrio contratual. Por quê? Hoje os insumos que a concessionária possui não serão suficientes para gerar crédito que compense a diferença da alíquota. Imagine que os mesmos créditos que são gerados hoje para PIS e COFINS a uma alíquota de 9,25 final de débito passarão a 26,5 e eu digo muitas vezes aqui, numa visão otimista, 27, às vezes até 28% de alíquota. Que é o que a reforma tributária está nos apontando hoje de alíquota média. Então, esse reajuste de preço que muitas vezes as empresas conseguem praticar quando são empresas privadas e não reguladas, já no caso das empresas reguladas, como as concessionárias de água e esgoto, vão gerar o custo diretamente no bolso do consumidor. Não vamos ter como fugir, por quê? Porque as concessionárias de água e esgoto não passaram por nenhum tipo de benefício fiscal na reforma tributária. Elas não estão enquadradas em listas ou de isenção, né, ou em lista de redução tributária, ponto de que todo o ICMS e SSQN que antes, né, nunca emitiram nota, nunca recolheram ICMS e SSQN, passarão a recolher o IBS dentro da composição da conta. Ou seja, imposto novo chegando, custo de vida aumentando para o consumidor, para quem consome água e esgoto, e batendo diretamente na população. Então, vai ser um ponto aqui de desafio nos próximos meses para a gente poder trabalhar essa equação e concessionárias de água e esgoto conseguirem ter sanidade financeira e continuarem prestando um bom serviço à população numa conta que não fecha. Ou repassa na tarifa e aumenta custo de água e esgoto, ou necessariamente muita companhia vai ter seu caixa quebrado e vai ter dificuldade de poder prosperar nos próximos anos. E não sabemos até quando conseguem se manter saudáveis. Pois é, a gente está falando de um impacto previsto aí de até 18%, mas eu até aproveito para te perguntar se na sua avaliação esse cálculo faz sentido ou se dependendo da região, esse número pode ser até maior quando a gente fala de impacto. A gente até então tem a tributação durante o ano de 26, que é o ano final do PIS e da COFINS, em 9,25. Ou seja, nós vamos saltar de 9,25 para 26,5 a partir de janeiro do ano que vem. E esses 26,5 são totalmente regulados dentro da reforma tributária como um número único nacional. Então não há maleabilidade aqui, ou talvez exista pouca maleabilidade aqui, porque a discussão de IBS para as concessionárias de água e esgoto passará pelo comitê gestor. E aí a regra da reforma tributária é a regra da neutralidade, ou seja, eu preciso ter uma uniformidade de alíquotas em nível Brasil e não posso poder discutir isso em sede municipal ou em sede estadual, a não ser que o comitê gestor da reforma tributária, que é quem regula hoje, regulará hoje o IBS a partir do ano que vem no comitê gestor,
possa deferir, por exemplo, um pedido de algum determinado ente federativo, seja União, seja Estado ou seja município. Então, o cenário é bem complicado. A legislação colocou realmente as concessionárias de água e esgoto num brete e vai ter muita gente desatendida com problema de atendimento nesse setor se nós não equalizarmos esses contratos. Talvez a gente não repasse 100% desse aumento, desses 18 pontos percentuais, mas créditos que serão gerados nessas operações são poucos. Então, a estimativa nossa é que pelo menos 15 a 16% seja repassado diretamente na fatura. Então, é um incremento realmente muito importante, muito relevante. O consumidor, além dos impostos, né, no ano que vem, vai ter que preparar a conta aí para algum aumento também nessa conta de consumo de água e esgoto. E é muito curioso, Luiz, porque a gente sabe que o saneamento ficou de fora quando a gente olha para o cenário das alíquotas, mas ao mesmo tempo não faz sentido se a gente pensa que é um serviço essencial. Eu queria saber a sua percepção diante desse cenário. É um serviço essencial, né? Exige um capex, ou seja, um investimento em ativo fixo muito grande, né? Esse capex ele faz parte da concessão, ou seja, se aquele município concede água e esgoto para uma companhia operar, ela passa aquele patrimônio todo para que essa companhia passe a operar, e se não houver uma recomposição tarifária, como ocorre anualmente, por exemplo, em todas as concessões públicas, possivelmente os investimentos vão ser completamente drenados, tá? Se esse reequilíbrio eventualmente demorar, abre-se um descasamento muito claro aqui entre o fluxo de caixa e vai corroer a capacidade de investir, né? Municípios de expandir, novas ruas sendo asfaltadas e ganhando novas redes de esgoto poderão ser atrasados ou não ter, né? E o custo do atraso aqui, a meu ver, não é só financeiro, ele é social, né? Tem gente esperando água tratada e coleta de esgoto. Quando a reforma tributária, o legislador não prioriza algo de infraestrutura no país, e de fato não priorizou, a gente tem hoje água e esgoto sendo incluída no rol tributário de absolutamente cheio a 26,5% de alíquota, provavelmente vai ter aqui um grande problema de abastecimento e recomposição dessas redes, tá? É um problema que é muito urgente, mas é pouco comentado, né? Eu tenho chamado muito atenção nas minhas análises sobre a reforma tributária, especialmente sobre esse tema, que exige um investimento complexo e não se fala, não se discute, né? E quando a gente fala que uma empresa precisa emitir uma nota, né, de ICMS ou ISS-QN, tiver que apurar a partir de 2027 tributos que não apurou até então as concessionárias não pagam ICMS e ISS, mas vão pagar cheio a partir do IBS. Essa regra, dependendo do Comitê Gestor e da Receita Federal, ela não está pronta e, obviamente, vai impor uma discussão agora, desse período até dezembro, para que a gente possa ter, de fato, um novo marco ou de reajuste ou de readequação até da própria norma tributária para poder priorizar, né, o saneamento básico e a distribuição de água também no rol, né, no rol do equilíbrio do fornecimento de itens que são essenciais à população, né? Então esse é um grande ponto que nós precisamos estar em mente. Luiz, outro ponto também é que a legislação acaba garantindo um reequilíbrio aí econômico-financeiro das contas e a gente fica nessa expectativa para tentar entender o que vai acontecer. E a minha dúvida, Luiz, é justamente para que a gente entenda quanto tempo demora, porque geralmente eu imagino que deve demorar um tempo até que realmente a compensação chegue para essas empresas. E o quanto que isso pode também, talvez, até afastar investimentos para esse setor especificamente, levando em consideração esse cenário. Ele é previsto na Constituição, é previsto na Lei das Concessões, nas leis das licitações e foi reconhecido expressamente na Lei Complementar 214 da Reforma Tributária. A lógica que nós chamamos aqui é a doutrina do fato do príncipe. Quando o próprio Estado altera as regras e onera um contrato que ele mesmo firmou, nasce o dever de recompor o equilíbrio. Então, recompõe-se por tarifa, recompõe-se por prazo, recompõe-se por outras compensações. O caminho preferencial é sempre a via administrativa, o regulador, né? O litígio vai entrar se falhar. Se a regulação falhar, aí sim. Então eu vejo que existe aqui as agências como fiéis da balança entre concessionário e poder público e próprio usuário, precisam, nesse caso, do saneamento, editar normas de referência e poder fazer regulações infranacionais que coordenem caso a caso, né? Nas rodovias a gente tem a NTT, né? Em outras regiões a ANEEL,
E todas elas precisam ter uma clareza muito grande do que elas precisam entregar em termos de metodologia, uma tempestividade. Se a metodologia não fechar em 2026, eu entendo que existe uma quebra de reequilíbrio, e esse reequilíbrio não roda em 2027. Nós temos leis que disciplinam o orçamento público e nós precisamos que em 2026 essa metodologia seja trabalhada, senão em 27 nós vamos ter um caos instaurado no setor de distribuição de água e esgoto. E aqui, sem nenhuma defesa ao setor, é uma análise completamente técnica do que estamos vendo em termos de reforma tributária. Esse ano de 26 é ano do ensaio, quando estamos ensaiando ainda, mas 27 é para valer. 27 termina o PIS e a COFINS, quem pagava 9,25 vai passar a pagar a alíquota cheia de CBS, e nós começamos, logo na sequência, os primeiros movimentos, né, de retirada do ICMS, do ISS-QN, para depois entrar com o IBS. E lá, em 2033, é quando o sistema antigo de fato morre, né? A gente, de fato, tem a extinção do sistema antigo. Mas até lá são muitos anos pela frente. Nós estamos falando de 7 anos, 8 anos pela frente, até termos um sistema pleno, né? Então, temos que nos mexer de fato agora, esse ano. A regulação precisa vir esse ano para que possa, em 2027, a gente entrar um pouco de conforto no caixa e também evitar que essas tarifas de água e esgoto não passem para o consumidor final, que é a grande pauta que a gente espera, né? Não incremente o custo estrutural do país, que gera mais inflação e desgaste econômico, como a gente tem visto. Muito bem, nós conversamos com Luiz Wolff, fundador e CEO do Tex Group. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa aqui no Money, e volte mais vezes. Tá, Sênia Limani, obrigado. Obrigada.